E o tema de hoje para esse Shabbat é hebreu, el Lashon Kadosh. A palavra Lashon em hebreu significa língua e Kadosh significa apartado, traduzido como santo. Pero a verdadeiro significado é apartado. Então, Lashon Kadosh, a língua apartada e suas revelações. Amados, o que nós queremos falar nessa noite? Falar de que a língua de Israel é o hebreu. Ok? Todo mundo sabe disso, verdade? E a escritura sagrada que nós temos hoje em nossas mãos está escrita em espanhol. Ok? Pero, originalmente, principalmente o Velho Testamento, o conhecido por nós outros como Tanakh, foi escrito em hebreu. E dentro da mentalidade hebreia e das palavras hebreias, há uma grande diferença em significados. Eu sempre falo aos irmãos acá em Paraguai de que o hebreu é como o guarani. É uma língua nativa, verdade? E é uma língua que muitas expressões se queda difícil traduzir. Verdade ou não é verdade? Muitas expressões no guarani fica difícil traduzir. E no hebreu também. Por isso que é importante a uma pessoa que está interessada em conhecer mais sobre o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Elohim que enviou a Moisés, a Torá. É importante conhecer um pouco do hebreu. Não é necessariamente falar hebreu ou ler hebreu, mas conhecer algumas palavras claves para poder entender a Escritura. Porque a Bíblia Sagrada foi escrita numa mentalidade daquela época, verdade? Aí no Meio Oriente, onde havia várias línguas também, várias culturas, e o povo de Israel também teria uma cultura. Então, quando o Abacadosh, quando o Padre Eterno escreveu ao povo de Israel, ele escreveu de uma forma para que a gente de Israel pudesse entender. Pero quando nós outros pegamos essa Bíblia, agarramos essa Bíblia no dia de hoje e começamos a ler, há muitas coisas que parece que não se encaixam, parece que não há conexão. Por quê? Porque nossa mentalidade é uma mentalidade baseada na cultura dos pueblos a qual fomos criados. E de um modo geral no mundo hoje, a cultura grego-romana é predominante, incluso o espanhol e o português, assim também como o italiano, verdade? Qual é a língua madre do espanhol, do português, por exemplo, italiano e outras línguas? Qual que é a língua madre? O grego. Verdade ou não é verdade? E depois surgiu o quê? O latim. Como é conhecida as Américas? América Latina. Por quê? Porque a linguagem da maioria dos países da América Latina é espanhol. E qual que é a língua madre do espanhol? É o grego e o latim. O latim é a língua religiosa dos gregos. Ok? Nós sabemos hoje, por exemplo, que a Igreja Romana, a ICAR, Igreja Católica Apostólica e Romana, as suas missas oficiais são celebradas em latim. Porque a latim era a língua do Império Greco-Romano. Ok? Não vamos entrar nos detalhes do grego, porque queremos falar sobre o hebreu. E mira, amados, o quão é importante nós outros entendermos um pouco de algumas palavras e seus significados e conhecer um pouco também do hebreu, para podermos entender a mentalidade do povo de Israel. Porque se nós outros lemos a Bíblia com a mentalidade greco-romana, muitas coisas se quedarão perdidas no caminho e muitas coisas serão confusas também. Então é necessário, amados, conhecer um pouco do hebreu, algumas palavras, alguns significados e tudo mais. Por exemplo, a palavra shalom é traduzido como? Como é traduzido? A palavra shalom? Participem. Como é traduzido? Como paz, verdade? Pero qual que é o verdadeiro significado, a profundeza da palavra shalom? É restauração. Então, quando eu abro Shabbat Shalom, estou falando descanso e restauração para a tua vida. Quando chegamos na casa de alguém e falamos Shalom, ou Shalom Aleichem, que nós estamos falando? Que a restauração venha sobre essa casa, porque sem restauração não há sossego, tranquilidade e paz. Paz não significa ausência de guerra ou de conflito. Paz é que o mundo pode estar desplumando, tu pode estar com uma desgraça em tua vida, pero tu coração está em paz, está em Shalom. Está restaurado, porque tu sabe quem está arriba, quem sois vós, e que Ele, o Eterno, Yahweh, Elohim de Israel, Ele faz todas as coisas para os bem daqueles que lhe amam.
diz a Escritura. Então, por conhecer a Escritura, muitas coisas cambiam em nossas vidas. O que nós vamos falar nessa noite realmente é sobre algumas revelações que o hebreu traz para nós outros. Vamos começar? Baruch Hashem. Berahá, antes de dar a Torá, Baruch atah Adonai, Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu be'mitzvotav v'tzvanu al dirbe Torá. Beitar és tu, Yahweh, Adonai, o Elohim, Rei do Universo, que nos ha santificado com seus mandamentos e nos ha adornado com respeito ao estudo de las palavras de la Torá. Amém? Por favor, ó Yahweh, nuestro Elohim, haz que as palavras de tu Torá sejam gratas em nossa boca e na boca de todo o teu povo Israel, que tanto nós outros como nossos descendentes, assim como os descendentes de nossos descendentes, e os descendentes do povo Israel, sejamos todos conhecedores de tu nome e estudiosos de tu Torá em honor de ela mesma. Bendito és tu, Yahweh, que ensina a Torá a seu povo Israel. Amém. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol ha'amim, venatan lanu tedoratot, Baruch atah Yahweh noten haTorá. Bendito és tu, Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos ha escorrido em todas as nações e nos ha otorgado su Torá. Bendito és tu, Yahweh, dador de la Torá. Amém. Hebreu, Elashon Kadosh, língua apartada e suas revelações. Amém? Meus amados, como eu estava falando, aí muitas palavras que na tradução se perde seu significado. Eu sempre hablo a alguns irmãos católicos evangélicos que se acercam a nós outros, que, por exemplo, a palavra amor não existe em hebreu. A palavra é ahavá. E o verdadeiro significado de ahavá, que não é algo, sentimento, não um sentimento, e sim algo concreto, é a palavra fidelidade. Para se acercar mais à palavra rabá, que é traduzida como amor, se nós entendemos que é fidelidade, que é algo prático, as coisas cambiam. Então, quando nós falamos assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A palavra aí, amor, é arrabá em hebreu. E arrabá tem um significado de fidelidade. Então, nós outros vemos que, como que passa aí? Aquele que não é fiel, não conhece a Elohim, porque Elohim é fiel. Cambia ou não cambia? Cambia muita coisa, verdade? Quando falamos assim, Yeshua falou, se tu me ama, guardarás mis mitzvot, mis mandamentos. Como que estava falando aí? Se tu és fiel, guardarás mis mandamentos. Amém? E depois, aliás, nós lemos também, aquele que diz, eu conosco, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então nós vemos que fidelidade é a melhor tradução para a palavra ahavá, que é traduzida como amor, que na nossa mentalidade greco-romana é um sentimento, pero para Israel e para o eterno Yahweh é um hecho de fidelidade, é mostrar fidelidade. Uma madre é comparado ao amor de madre com o amor de Yahweh. Por quê? Porque uma madre ama seus filhos. E como que ela demonstra amor? Cuidado, proteção, ela mostra fidelidade para com seus filhos. Ação. Então, se queda muito mais claro a Escritura quando nós outros entendemos os verdadeiros significados de algumas palavras. Amém? Eu quero falar para vocês nessa noite sobre o alefato hebreu pitográfico. Para muitos é uma novidade isto, verdade? Mas vamos entrar num conhecimento importante. O hebreu antigo de nossos padres. O hebreu ele sofreu modificações nos modelos de las letras. Pero as palavras e seus significados pouco cambiou. Inclusive, seus significados permanecem até hoje. Algumas palavras mudaram a pronunciação, pero muito pouca coisa. Um dialeto de um lado para o outro, nomás, em Israel, pero os deburros das letras foram cambiadas. O alefato hebreu, algumas vezes denominado mediante a sua forma hebraica alefibet, é a série formada por las consoantes hebreias. Está composta por 22 caracteres, como o alfabeto alfa e beta grego. Como nós falamos, alfabeto espanhol, verdade? O que é o alfabeto? Porque como o espanhol, por exemplo, ele vem do qual língua? Del grego. Qual que é a primeira letra do alfabeto grego? Alfa. E depois vem o quê? Beta. Então, esses caracteres para escrever em grego, em espanhol, em português, ele é chamado de alfabeto. Alfabeto. Pero no hebreu é o alefato. Por quê? Porque a primeira letra do alfabeto hebreu é o alif. E a última letra é o tav. Então é alefato hebreu.
Ok? Não é hablado alfabeto, é alefato. O alefato hebreu é constituído por 22 caracteres. O alefato recorda as consoantes hebreias, alef e tab, alefato. Acá eu quero mostrar para vocês essa imagem, mira. Acá nós temos 22 letras, pero no hebreu antigo, os caracteres cambiaram de deburros muito mais assim claros para oi letras formadas. Por exemplo, a primeira letra e o hebreu se escreve também, para aqueles que não sabem, de direita para esquerda, verdade? O espanhol se escreve o quê? De esquerda, como o português, para a direita. E o hebreu não, é ao contrário. A primeira letra, você pode mirar lá arriba, o alif. Mira lá arriba, irmão, lá o alif, lá arriba. É a cabeça de boi. No deburro antigo, o caractere dessa letra, no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, no tempo dos nossos patriarcas, era uma cabeça de boi, era o símbolo ou caractere da primeira letra do alif. Interessante, verdade? E depois pode mirar ali, ó, o beit, que é a segunda letra, é como se fosse uma tenda. É para recordar uma tenda, uma casa, com a porta. Depois nós temos gimel, depois nós temos dalet, ao rei. O rei é um homem com os braços arriba. Vocês já miraram na internet a pictografia egípcia? Como é? Os egípcios como escreviam? Desenhar uma águia, uma serpente, um ovo. A mesma coisa o hebreu. A mesma coisa o hebreu. Ó, o vav. O vav, como se fosse uma estaca. Lá na frente, irmão, o yud, um braço. Ó, o tab, a última letra, o tab. O tab, é uma cruz. Interessante, verdade? Ali o resh, a cabeça de um homem. Mira, o agim, que é o ovo. O lamet, acá na ponta, o lamet, lá na ponta, é um cajado de pastor. E era assim que foi escrito os mandamentos do Eterno. Foi com essas letras que foram escritos os mandamentos do Eterno. Pero, com o tempo, foram cambiando. Mirar um exemplo da letra Aleph, que é a primeira letra do alefato hebreu. Era a cabeça de um boi. Depois, com o tempo, foi cambiado para o hebreu médio, que já cambia um pouco o formato da letra. Depois, o hebreu tardio. E hoje o hebreu moderno, que é essa letra que simboliza, então, recorda a cabeça de um boi e é o Aleph. A pictografia do Aleph é a cabeça de boi. O significado é forte, poder e líder. Isso significa cabeça de boi. O valor numérico, porque assim como no romano, as letras hebreias, cada letra também é um número. Quantos acá já viram os números romanos? Verdade? Por exemplo, o que é a letra V? V curta, no caso aqui em Paraguai. Em números romanos, o que é? Qual que é o número? 5. Ok? 5. A letra I. 1. Ok? Ó, vocês sabem bastante de romano, hein? A letra X. 10. Ok? E com isso tem a numeração em números romanos. Cada letra simboliza um número. A letra L. 50, Você viu como vocês sabem de romano? Pero vamos aprender hebreu agora. Amém? O Aleph, que é a primeira letra, simboliza o que então? 1 ou 1000. Depende de como está posicionado. Ok? E no hebreu também é assim. Por exemplo, a letra Vav. Que número que é em hebreu? Quem sabe? Vav. 5. Quase. Número 6 é o Vav. E assim cada letra também no alefato hebreu tem também, corresponde a um número. Vamos ver daqui a pouco. Vamos falar um pouco sobre a letra Aleph. Eu quero mostrar para vocês, não vou dar aqui numa aula de hebreu, verdade? Tem que aprender também, muito. Pero, o que há oculto dentro das letras hebreias e dentro da escritura. Olha que interessante. História e reconstrução. El Aleph se identifica com a cabeça del boi por la função que este cumpre no dia a dia. Por exemplo, el boi prepara a terra para que a terra produza sustento a las famílias.
El Aleph representa sostém. El cuero del buey é utilizado também para a construção de tendas. Então, para o povo de Israel, a primeira letra do alfabeto hebreu, que o símbolo, que o caractere na cabeça de um boi era muito importante. Porque um touro simbolizava o quê? Sustento. Simbolizava também proteção. A cabeça de um boi. Voltando um pouquinho. Sim. Cabeça de boi. Sim. A pictografia. A pictografia. Exatamente. A pictografia, o de burro é o na cabeça de boi. Depois o significado é forte, poder, líder. Exatamente. Por quê? Porque aí é o Aleph, a primeira letra do alefato hebreu. E também o couro de boi era muito utilizado por eles para construir suas tendas. Portanto, implica cobertura, abrigo ou sombra, que são sinônimos de poder. Da mesma maneira, os cuernos del boi representam poder como la corona al rei. Então, se quando o povo de Israel mirava a letra Aleph, ou quando eles vão usar uma palavra que tem a letra Aleph, em sua cultura, eles já recordam o quê? Poder, sustento, autoridade, primeiro, quem sustém, quem protege. Interessante, verdade? Mirar o que diz Salmo 91, 1 a 4. Eu gostaria que alguém me ajudasse a ler. Pegasse o microfone, por gentileza, e me ajudasse a ler os textos bíblicos. Salmo 91, de 1 a 4. El que habita el abrigo de Elión y mora a la sombra de Shaddai, dígale a Yahweh, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim, en quien confío, porque él te librará de la trampa del cazador y de la epidemia destructora. Con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas hallarás refugio, escudo y armadura es su fidelidad. Quando o povo de Israel lê o Salmo 91 e eles recordam o alefato, o que vem na mente deles? El boi, a cabeça del boi. O principal, aquele que protege, aquele que cuida, aquele que sustém. Interessante, verdade? É por isso que no hebreu as palavras têm tanto significado. E o que eles lembram é a letra Aleph, porque a letra Aleph, para eles, é a cabeça de um boi, e aí mostra a autoridade, mostra a corona, mostra a proteção, mostra a fortaleza e quem sustém. O pictograma original dessa letra é uma imagem de uma cabeça de boi que representa a força e o poder do trabalho realizado por ele animal. Esta pictografia também representa um ref ou outro líder. Quando dois bois se juntam para tirar de uma carreta ou arado, uno é mais velho e o mais experimentado leva o outro mais jovem, guiando-lhe para o labor. Dentro do clã, tribo ou família, el jefe ou padre é visto como el anciano, que está unido a los demais como líder e maestro. Então a letra Aleph, ela tem um simbolismo para Israel como cabeça, como líder, como principal. E é interessante que a letra Aleph, para Israel, também simboliza o Criador, o Todo-Poderoso. Simboliza também o padre de família. O anciano tem uma posição de líder, de principal. Vamos mirar a linha do tempo. Acá nós temos a letra Aleph, no hebreu pictográfico, que é o hebreu do tempo, como eu já falei, de Moisés, que foi escrito na Torá. Acá nós temos o paleo-hebreu, que foi modificado na letra, e agora o hebreu moderno. Acá tem aqui um gráfico que diz assim, ó, o hebreu pictográfico foi de 2000 a.C., ou antes do Messias, a 1500. Mais ou menos a 1500 a 1000. O tempo de Moshe foi escrito com esse hebreu acá, com o hebreu pictográfico. O paleo-hebreu já é mais ou menos de 1000 a.C., de antes do Mashiach, para você da Era Comum, a 500. E depois, no tempo já aí antes do Mashiach um pouco, já havia o hebreu moderno conforme esse gráfico. Então o hebreu surgiu um câmbio de caracteres, pero seu significado e a letra Aleph continua tendo o mesmo significado. Sostém, poder, autoridade, cabeça de boi. O nome moderno para essa letra é Aleph e corresponde aos diversos significados dessa raiz, que são boides, jugo e aprender. O significado dessa letra Aleph para a mentalidade hebreia são boides, jugo e aprender. Cada um desses significados estão relacionados com o significado da pictografia da letra
Aleph. La raíz Aleph